Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema de detecção de fumaça. Principalmente esse tipo aqui que é o detector óptico, ou seja, o que detecta a fumaça de fato e não a variação de temperatura, beleza? Qual que é o principal ponto aqui desse nosso vídeo? Fazer você entender o funcionamento e fazer você entender o porquê que existe um vilão que, em sua grande maioria, é o que faz essa criança aqui começar a alarmar todo o seu sistema e você não entender o porquê. E às vezes até mesmo você culpabilizar o sistema em si. Você culpabilizar toda a operação do sistema. E nem sempre o problema é o detector em si. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para eu apresentar para vocês alguns trechos da norma que já prevêem esse vilão, para você entender como que você pode remediar e como que você pode fazer para antever esse problema de forma com que o seu condomínio ou a sua edificação ou a sua fábrica não passe por esse problema, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos falar um pouco sobre o porquê que o detector de fumaça dispara sem motivo aparente. O detector de fumaça ele tem aqui dentro feixes de luz em que ele vai de forma óptica visualizar a presença de algum tipo de ruído. Ou seja, ele pode visualizar a poeira, ele pode visualizar a fumaça. Então, diversos itens, quando passar aqui nas câmaras, podem ser detectados por esse detector, beleza? E isso tudo é previsto em normativa. Então, o que a gente faz quando a gente não tem a presença de fumaça? No entanto, esse detector, com recorrência, ele segue alarmando. Qual pode ser o principal motivador disso? Beleza? Bom, a gente tem diversos casos reais, a grande maioria de projetos não realizados por nós, tá? Em que a gente instala todo o sistema em conformidade com o que está aprovado no projeto e a gente é acionado de forma regular para essa solicitação. Eu vou colocar até aqui um recorte aqui de uma vez que dentro desse sistema, dentro aqui dessa parte aqui específica, tá? A gente teve uma infestação de inseto. Então, se isso acontece aqui na parte de cima, isso pode vir a acontecer aqui também, já que aqui você tem espaços aqui que o inseto ele consegue entrar, infelizmente. Então, ele pode gerar algum tipo de ruído aqui na parte interna. Então, qual que foi um dos itens que chamou bastante a atenção nossa? Quando a gente foi fazer mais um acionamento de garantia, a gente aferiu que exatamente o detector que era acionado, ele parou de ser acionado quando se colocou a capa que ele vem quando é fabricado. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente compra ele direto, ele vem com uma capa de proteção para ser retirada após ali a sua instalação e teste. Então, quando colocou novamente, tá? Ao limpar ele, quando colocou novamente, o sistema parou de alarmar. Ou seja, alguma coisa que estava entrando na câmara ali interna estava fazendo com que o sistema alarmasse. Então a gente aferiu, bom, o que pode estar acontecendo aqui no entorno? Lembrando que esse caso, especificamente, o projeto não era nosso. Então todo esse estudo de causa, ele não foi realizado anteriormente por nós, porque isso normalmente é feito ali na etapa de projeto. Então, quando você está fazendo na etapa de projeto, você vê se ele é um local que tem recorrência ali, por exemplo, de poeira. Eu não vou colocar esse tipo de detector, por exemplo, em uma lixeira, onde ele vai ter pessoas varrendo, ele vai ter coisas do tipo. A lixeira em si, apesar de ser um local onde possivelmente a fumaça vai chegar antes do que a troca de calor, o aumento abrupto de calor, ele vai ser um lugar que sempre vai estar acionando. Então, ele vai favorecer mais ao cliente a curto prazo desligar o sistema como um todo, do que propriamente dito segurança, trazer segurança ali para o cliente. Então, nesse caso, a gente certamente botaria o sistema de detecção por temperatura, beleza? Bom, a gente aferiu que logo ao lado do cliente tem uma grande obra acontecendo e tem um fluxo de poeira muito intenso. Para vocês que já tiveram obra, por exemplo, em casa, vocês sabem que depois de uma obra feita, pensa quando você furou, por exemplo, com a furadeira uma parede. Você depois de limpar tudo, você não tem aquela poeirinha muito fininha. Então aquela poeira muito fininha, ela entra em lugares que são difíceis ali depois de você visualizar, de tirar. E mesmo essa gradezinha que ela é feita aqui de proteção do feixe de luz, do feixe óptico interno, ainda assim deixa passar essa poeira de baixíssima granulometria. Então, com tudo isso, com esse estudo, a gente aferiu que não era um problema do sistema em si, e sim um problema, deixa eu até subir minha câmera aqui, um problema de partícula de poeira. Então,
O local tinha grande presença de poeira, não somente do vizinho que está realizando esse grande empreendimento ali, uma grande obra, mas também de próprio apartamento dos andares, que estavam também em obra e jogando uma camada muito grande ali de poeira. Em um dos locais, a escada trazia uma corrente de ar muito forte que vinha de ali da direção aproximada da onde tem essa obra, esse grande empreendimento que está sendo feito no prédio vizinho. Então, por isso, trazia uma carga de poeira muito intensa. Davi, mas eu não tenho isso aqui perto de mim e o meu detector ainda assim fica com recorrência alarmando. Ainda assim, se faz necessário dar essa olhada no interior do seu detector, fazer essa manutenção preventiva, porque eu vou mostrar para vocês como que é por dentro de um detector quando acontece. Inclusive, eu trouxe o detector lacrado, fechadinho, para abrir aqui com vocês desse acionamento de garantia da última vez que a gente foi lá, para vocês entenderem como que ele é por dentro, como que ele fica por dentro com toda essa presença da poeira. Então vamos dar uma olhadinha nesse detector por dentro. Vem comigo. Então aqui a gente vai abrir agora um detector óptico de fumaça convencional, tá? Então esse aqui é de fumaça, ele não é termovelocimétrico, ele retornou de um cliente que acionou garantia porque ele estava com recorrência acionando. A gente vai abrir ele aqui com bastante cuidado para mostrar que esse acionamento ele estava ocorrendo devido à poeira. Então a gente consegue, vamos abrir aqui, ó. A gente consegue ver que existe uma presença bem grande aqui, ó, da parte que fica tapada. Então você vê que ele tem bastante poeira aqui, ó. Olha isso aqui. Então essa parte aqui é a parte que fica para cima, é a parte que não tem acesso aos sensores, mas olha a quantidade de poeira. Tá vendo? Então, ó, a gente nem abriu ainda o sensor. Estou retirando só da parte de cima aqui para mostrar para você a quantidade de poeira. Ó, passando aqui nessa parte aqui que é preta. Então vamos abrir aqui e tirar a capa. Essa capa aqui ela vem com o detector, tá? A gente retira após instalado. Aqui vocês conseguem ver, ó, vou botar um pouco para a luz, que ela está bem com a presença de poeira aqui, ó. Aqui está assim e aqui já não, ó. Então você vê que aqui provavelmente ficava numa corrente de ar bem intensa ali de poeira. Então vou até limpar o meu dedo aqui nessa parte preta para que eu não leve poeira para dentro e vamos abrir aqui o dispositivo. Você vê que da onde está saindo o parafuso também, ó, repleto de poeira. Então a gente conseguiu abrir, ó, tem um pedaço de alguma coisa aqui dentro, ó. Possivelmente um pedaço entrando com vento e tudo mais. Olha a presença de poeira aqui dentro, ó. Olha como é que faz uma marcação aqui, ó. Olha a quantidade de poeira que tem dentro desse detector. Lembrando que ele é um detector óptico, então essa poeira ao entrar em contato aqui com os sensores, ela vai ativar o detector. Olha meu dedo como que ficou. Vou passar aqui na parte preta, ó. Então agora vamos mexer aqui. Aqui dentro é o que vai proteger o detector, tá? Que vai proteger ali os sensores. Ele não pode ter essa presença tão grande de poeira. Então a gente consegue ver, ó, que por todo o detector ele está repleto de poeira aqui, ó. Olha isso aqui. Ó, se eu passar aqui, ele vai saindo as poeirinhas. Então por todo o detector ele está com poeira. Então certamente na camada interna, que vocês conseguem ver aqui, ó, na camada ótica aqui do sensor, ele está entrando também poeira. Então isso aqui faz com que a gente precise de uma manutenção preventiva recorrente, que nada mais é do que justamente essa limpeza. Então a gente abre esse sensor inteiro, ó, olha a quantidade de poeira que está aqui dentro da câmera, ó. Se eu tirar aqui, que é o que protege aqui a câmera, olha como é que ele está cinza aqui nas laterais, ó. Tá vendo? A parte que eu consigo encostar o dedo aqui, ó. Então olha como é que ele está completamente cinza, ó. Lá dentro
Olha isso aqui. Olha a quantidade de poeira que tem. Então, tudo isso aqui vai para o sensor. Logo, isso aqui tudo aciona o sensor. Então, por mais que tenha essa proteção aqui, se tiver um local de grande presença de poeira, precisa ser de outra tipologia, não dá para ser óptico, tem que ser aí sim termovelocimétrico. Então, mesmo que para esse local o ideal é que fosse o óptico, às vezes não vai ser viável, às vezes vai ser necessário que seja ali o termovelocimétrico, tá? Então a gente precisaria fazer essa limpeza mais completa, que eu estou abrindo só para mostrar para vocês como que fica, mas aí na limpeza da manutenção preventiva, a gente faz a limpeza dessas frestas aqui, passa o pincel tudo certinho para isso aqui zerar, ou seja, ó, você vê que continua com presença de muita poeira. Toda a placa também ela é limpa para evitar que tenha qualquer tipo de acúmulo de sujidade aqui na placa. Toda essa parte aqui ela é limpa, essa parte aqui é limpa, enfim. O detector ele volta a ser 0 bala, tá? Inclusive essas cavidades aqui internas, elas também são limpas para depois voltar a ser montado. Então isso aqui precisa, em algumas situações, fazer com grande recorrência, porque de fato não viabiliza ser feita com uma frequência baixa. Porque a depender, olha aqui a quantidade de poeira que tem aqui, ó. A depender do nível de poeira do local, isso vai afetar o funcionamento do detector óptico. Ele vai estar funcionando aqui em pleno funcionamento, perfeito, como ele de fato precisa estar, mas para aquele local, o ideal não seria esse tipo de detector. O ideal seria que fosse utilizado o detector termovelocimétrico, que aí ele não vai pegar ali por feixe óptico, ele vai pegar por variação abrupta ali de temperatura. Então, ao variar a temperatura, o detector ele vai e pega essa variação e ele aciona. Então, aqui você viu que eu abri só para mostrar para vocês a parte interna. Obviamente, eu não vou fazer aqui a limpeza que a gente faz na manutenção preventiva, mas é importante para que vocês entendam a importância da manutenção preventiva e de que às vezes, de fato, vai ficar acionando se não for corretamente ali dimensionado. Então, em alguns locais vai precisar ser dimensionado, ao invés do detector de fumaça, vai precisar ser dimensionado o detector termovelocimétrico, que é o detector que vai pegar a variação da temperatura e não a presença em si de fumaça. Então, agora que vocês já viram o detector por dentro, ou seja, como que ele fica nessa presença, vamos conversar um pouco sobre se isso é uma falha ou não do sistema. E na verdade é que não, porque a norma ela já prevê isso. Então a gente tem os trechos aqui da NBR 17240, onde fala aqui, ó, se a área supervisionada possui poeira, fumaça ou gases agressivos que eventualmente afetem a operação ou que indiquem a possibilidade de alarmes indesejáveis, o projetista deve anotar essas considerações no projeto manual de manutenção, ou seja, prever essa manutenção recorrente justamente pela presença desses itens. E no item 541, ele fala em ambientes com presença de vapor, gás ou muitas partículas em suspensão, sendo elas poeiras, onde o detector de fumaça estaria sujeito a alarmes indesejáveis, alternativas com outros tipos de detector devem ser analisados pelo projetista. Ou seja, mesmo que para um local como esse, que é um corredor da área comum, onde tem apartamentos, é mais rápida a presença de fumaça do que de aumento de temperatura em caso de incêndio, se eu tenho muita recorrência de poeira, ainda assim faz mais sentido eu ter o termovelocimétrico, que é o detector de temperatura e não o detector de fumaça, beleza? Então, só para deixar claro aqui para vocês a diferença de um para outro, tá? Um vai ser indicado para o local que... Vamos fazer um paralelo bem simples. Um vai chegar mais rápido a fumaça e o outro vai chegar mais rápido o calor, tá? Então, esse que vai chegar mais rápido o calor, a gente bota o termovelocimétrico. O que vai chegar mais rápido a fumaça, a gente bota o óptico, que é o de fumaça. Mas, se for um local onde tem grande presença de fumaça, grande presença de poeira e tudo mais, a gente vai precisar botar também o detector de temperatura. Então, Davi, o que faz sentido ali, por exemplo, uma garagem?
Garagem vai ter grande presença de poeira e a temperatura ela eleva muito rápido. Então faz mais sentido eu botar o detector de temperatura do que o detector de fumaça. Tá vendo? Em corredor, numa área comum de edifício residencial, faz mais sentido eu colocar o detector de fumaça do que o de temperatura, porque ali vai chegar mais rápido a fumaça em si do que a temperatura. Então é um local ali onde a combustão gera muita fumaça, tá? Então ali, ó, estofado, forrações, plástico, detecta precocemente, mas é mais sensível à partícula de suspensão. Então, sendo uma área comum fechada, não tão ventilada, a detecção de fumaça certamente vai funcionar em muito. Mas se for uma área de grande ventilação, muito vento passando ali, por exemplo, provavelmente vai carregar alguma partícula suspensa e ele vai acabar alarmando com recorrência. Então, em uma rota de fuga, como esse caso que a gente falou, de uma área residencial, de fato, o de fumaça faz mais sentido, porque a gente consegue detectar com mais celeridade e alarmar a edificação com mais celeridade. Mas de nada adianta se ele ficar alarmando com recorrência, porque em algum momento os moradores vão desligar ou vai ter vários ali alarmes falsos. Então isso também é inseguro para a edificação. Então aí a gente fala um pouco mais agora sobre a parte de limpeza em si. Nesse caso aqui a gente está falando da limpeza periódica. Então a NBR cita aí, a manutenção preventiva é o sistema realizado para efetuar ensaios periódicos de funcionamento, diagnósticos, calibragem, regulagem e limpeza do sistema. Então como vocês viram antes, a gente ao abrir o sistema ele está amplamente sujo. Então tem muita sujidade dentro da camada ali, que é onde pega justamente ali a presença da fumaça. Então a gente precisa ter essa manutenção recorrente, porque em áreas, como diz aí a própria NBR, a periodicidade deve ser considerada a presença de poeira, vapores e insetos. Então, como a gente mostrou antes, aquela infestação de insetos e como a gente mostrou aquele detector por dentro, como que ele estava sujo por conta de poeira, essas áreas se faz necessário uma manutenção mais recorrente, então uma manutenção preventiva num intervalo menor de tempo para que a gente consiga garantir o bom funcionamento ali do seu sistema. Então, sempre que tiver esse problema de alarme sendo acionado com recorrência, ou seja, o detector está pegando uma presença ali que diz ser fumaça, mas pode ser várias coisas, inseto ou até poeira, a gente tem duas recomendações. O ponto 1, que é o ideal, é uma manutenção preventiva de limpeza periódica de menor intervalo. Então, sempre ter, talvez mensal para algumas áreas, talvez trimestral, entendeu? Mas sempre ter esse tipo de manutenção, porque a gente preserva ali aquele detector que é o mais interessante para aquele tipo de uso, porque ele vai favorecer a chegada da fumaça e ele vai acionar mais rápido, garantindo a segurança. Ou como alternativa, tá? Mas aí a gente reduz a velocidade ali do tempo de resposta para a rota de fuga, a troca em si do sistema. Então, isso precisa possivelmente ali de uma revisão do seu projeto, tá? E até mesmo apresentar novamente esse projeto ali para os órgãos que vão analisar, porque de fato vai ser a troca do sistema de detecção, que é desse tipo aqui, o óptico que pega fumaça, para uma troca para um que pega temperatura e não mais ali a presença do gás em si, da fumaça em si. Então, a gente sempre vai indicar que antes de trocar o equipamento, trate a causa, faça limpeza periódica, tá? Então, se você precisa, por exemplo, de limpeza periódica, de ver o que está acontecendo ali com o seu sistema, e você é do Rio de Janeiro, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem os contatos aqui do nosso comercial para que você faça contato e orce com a gente. Toda a parte ali de manutenção, de teste, de manutenção preventiva, corretiva do seu sistema para que a gente consiga te atender de forma completa, tá? Lembrando também que a gente pede a você para se inscrever no canal e também curtir esse vídeo aqui, dar like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a gente a chegar com essa informação para mais pessoas. É isso. Se seu sistema está disparando sem motivo, fale com a gente, converse com a gente, mande ali mensagem para a gente, que eu tenho certeza que o nosso time vai conseguir te ajudar com a solução ideal para o seu condomínio, para a sua edificação.